Kitana. Kitana. Mais linda do que nunca. Já tá com o 10º visual dela. Hoje ela tá trazendo o guarda-roupa inteiro. Onde nós Só paramos 2 aí? gavetas. Ah, louca! Olha o tamanho do closet dessa bicha. Então, a gente tava falando dos eventos e eu acho que a Kitana tem muita história pra contar. Vai lá, Kitana. A Kitana deu o depoimento dela a respeito do planejamento, né, Kitana? Então, assim, eram Isso. ideias que chegavam, né? Nossa, que É porque- corpete mais lindo, meu Deus, olha só. Gente, é porque o que acontece é o seguinte. Eu acho que eu fui a última a me lançar ali em Goiânia, vamos dizer assim. Então ninguém me queria. Ninguém me dava oportunidade. Ninguém me chamava pra show. Ninguém me chamava pra limpar um banheiro. Ninguém me chamava pra nada. Então me surgiu a ideia que eu falei assim, gente, claro, tinha o Miss Drag, que era... O Miss Drag lançou todo mundo. A gente pode até ressaltar que o Cristiano Mullins é responsável pelo lançamento da carreira de muita gente. Por quê? Porque quando você participava do Miss Drag, você mostrava um pouco do seu show, você podia ter uma qualidade ou não, mas você podia mostrar que você sabia dançar, que você sabia dublar. Maquiagem, produção, isso daí com o tempo você ganha experiência. E então Miss Drag era um dos eventos que pra mim era muito importante, porque em 1999, acredito eu, foi a primeira vez. Eu participei 5 vezes. Eu fiquei uns 5 anos sem participar. Nossa! Participei 3 vezes, não ganhei, fiquei com raiva, nossa, mas enfim, aquela coisa de bicha mais nova, que, enfim. Olha, Então, assim, Eu- o Miss Drag pra mim, sim, Regina, pode falar. o Miss Drag, eu acho que o ponto, assim, o ápice dele foi a interatividade. Eu nunca vi tanta interatividade, tanto candidato, tanta gente. Miss Drag era uma coisa que me deixava Mas doido. exatamente isso. Ele me deixava doido. Chegava um monte de drag com CDs. É isso. Virava uma confusão. Mas Ainda tinha um funcionava. ponto certo, você cortar a música onde queria. Funcionava. Aquela hora, assim, né? Eu acho o grande, dá pra me ouvir? Eu. O grande barato, assim, que eu acho do Miss Drag, que foi o evento quando eu cheguei na casa, ali quando chegou em 90, né, no início, ele acontecia antes ainda, iniciou na antiga Gênero, antes de abrir o Jump. Aí, só que precisava de uma adequação, de um espaço com maior qualidade, com palco, né? E procurei a Regina e apresentei o projeto. E a Regina disse, olha, falei, Regina, eu queria que fosse nesse espaço, porque eu acredito no espaço, e ela, né, me recebeu muito bem. Eu fazia ainda performance em algumas casas, quando cheguei no Jump ali, eu pousei e fiquei. Era o espaço ideal pra mim, perfeito, né? Eu queria um camarim, a Regina providenciava. Eu queria um conhaque, ela me servia. Então, assim, era tudo muito especial o cuidado com o artista. Ela sempre teve esse cuidado e abraçou diversos projetos. Quando eu apresentei o projeto, ela disse sim, então vamos fazer. Eu falei, olha, eu queria que fosse uma celebração. E já era um evento muito esperado anualmente, com a casa sempre bilheteria lotada e a casa cheia. Então isso trazia, né, colocava na vitrine diversos artistas. Então logo em seguida já eram contratados para eventos, faziam show em casas noturnas. Então estar naquele palco no dia do Miss Drag era abrir porta também no mercado de trabalho. Porque nós somos da geração, quando começou esse processo drag, Goiânia não vendia cílios postiços. Você tinha que pegar o ônibus para São Paulo, gente. Hoje você compra em qualquer esquina de camelô, né? De camelódromo. Então, assim, você não tinha o produto, você não tinha nada para se travestir, digamos, né? E, então, assim, tudo tinha que buscar, tudo era muito difícil. Hoje não, hoje você tem tudo aí, tá tudo prático, da mesma forma, né, que a Regina falou. O Jump trabalhava com inclusão, e incluía de todas as formas, mas não era a inclusão, porque o homossexual, ele já está, o gay já está em todos os lugares, no bar, no cinema, no shopping. Agora, quando se fala em inclusão, eu penso já no travesti, negro e mudo. Aí eu penso no homossexual cadeirante, entende? Aí eu acho que é um processo de inclusão. E a gente tinha rampas maravilhosas de entrada, acessos, né? Que a Regina sempre se preocupou com essa questão da inclusão. Um pouquinho antes da gente chegar na drag, porque a gente vai falar muito sobre a história drag ainda, eu queria... vocês já comentaram um pouco do eixo. O eixo
São Paulo, o eixo, Rio de Janeiro. Tinha mais alguma cidade que trazia produto cultural pra Jump? Bom, teve uma época... O que aconteceu? Teve o Gogo Boy e a drag. Eles surgiram na mesma época nessas casas noturnas de shows de música boa, né? Então tinha o Gogo Boy e a drag. O Gogo Boy sucumbiu e a drag, né? Tá até hoje aqui, tem drag aqui, tem, né? O Cristiano é um ator, não é uma drag, mas fez a gentileza, né? Kitana é muito mais que uma drag hoje em dia, mas se tornou uma drag, né? Na Jump, em primeira mão, tinha aquela arte drag. E a drag virou arte, né? Nani People virou artista, virou atriz da Globo. Era drag, ela é drag ainda. Né? Ela é artista, mas ainda é drag. E BH, uma vez, nos serviu muito bem. Inclusive, Nani People, a primeira vez que veio por BH. Um empresário de BH, Belo Horizonte, que nos serviu. Como serviu também o primeiro show erótico masculino de classe, muitíssimo bem realizado, com alguém de BH, né, alguém que tinha saído na capa da G Magazine, Marcelo Clua, e foi expulso da corporação em Minas Gerais. Um cara que teve um show belíssimo, maravilhoso, foi o primeiro show que eu assisti nesse aspecto, muitíssimo consagrado, muitíssimo bom, de um teor, de uma qualidade maravilhosa, né? Assim, para a música, São Paulo era o nosso norte. A gente... Pessoas que frequentavam o Jump, que ia para São Paulo, às vezes chegava, eu fui em boate tal em São Paulo, ouvi tal música, vocês têm? E a gente tinha. Tem gente que achava que a gente não tinha, e a gente tinha, porque o Lincoln já comprava disco pela internet, porque era por ligar, né? Internet não. A gente via os singles nas revistas especializadas, ligava em São Paulo, pedia, sem ouvir nada. Às vezes vinha coisa, o single era maravilhoso, às vezes vinha um single com 10 versões que nenhuma prestava. Então, para a música, o norte sempre foi São Paulo. Mesmo que o Brasil tenha várias outras capitais maravilhosas, São Paulo era a nossa referência. A referência sempre foi São Paulo, pelas casas noturnas e pela qualidade dos DJs que tinha lá. Noite, né? Noite São Paulo. Sem sombra de dúvida. Todos eles que tocaram na Jump, isso... Realizei até um sonho mesmo, porque eu toquei com todos os DJs que eu... Digamos que eu era fã. Todos tocaram na Jump e eu fiz parceria com eles. E uns se tornaram amigos. Enfim, a referência... Pra música foi São Paulo. E depois quando uma hora adequada, aí vou falar que o Jump trouxe vários DJs do circuito. A primeira vez que eles vieram em Goiânia foi no Jump. E isso é bacana também. E mais Silvete uma coisa. Montilla, primeira vez também, né? Nós tivemos Silvete Montilla, Rogéria, Léo Áquila, esse pessoal que é muito famoso aqui no Brasil. Kenzie Kay, maravilhosa. Paulette Pink. Todo ela mundo andando de Jump. patins na Jump foi impagável. E outro grande barato também, né, para se falar, é que a casa também não abrigava só esses shows, que eram shows noturnos, né? A casa, ela abria para happy hour, né? Teve um momento que tinha um Copacabana Bar, isso, né, projeto que abria para happy hour com música popular brasileira. Aos domingos tinha, né, aquela musicalidade, palco para música, tinha datas que tinham cinema, né, descia telão e tinha filmes, passava transmissão do Oscar, programação, transmissão, jogo de futebol. Nós tínhamos assim espetáculos de teatro, cinema com pipoca, Baiduce Abreu, né? Nesse domingo que o Cristiano tá falando aí, a gente não pode deixar de lembrar dos reis absolutos do Domingão Bagaceiro Junto e Misturado, que era o DJ Cláudio G, que mora em Belém do Pará agora, um grande beijo, e a cantora Guida, que mora em São Paulo atualmente. Eles foram reis absolutos do domingo por um bom tempo. E sobre esse processo de receber estrelas, a gente mencionou muitos nomes LGBT, alguns nomes hétero, e como que funcionava essa questão do hétero com LGBT? Porque é um mix de cultura. Já foi mencionado que não existia limitação, não existia rótulo. E como que funcionou trazer as estrelas hétero?
A maioria das vezes, né, Regina, esse pessoal, vamos dizer, os globais, né, Cristiano, eles iam lá por indicação ou por simplesmente porque alguém falou que a casa era muito bacana. E lá dentro nunca teve esse problema. Tinha até na entrada pro jardim, tinha uma frase do Marcelinho: entre feio e sai bonito. Acho que era mais ou menos Gilmar Camilo, né? Gilmar Camilo. Eu acho que era mais ou menos por aí. Será, né? Mais ou menos por aí. A pessoa entrava lá dentro, a atmosfera da casa. Um lado era a entrada do Dark Room e do outro era do jardim, né? Então aí você já fazia o trocadilho. Entrando na casa, a atmosfera da casa tomava conta de tudo e todo mundo se dava muito bem ali. Como a Regina falou várias vezes, o respeito ali era fundamental e sempre teve. Era realmente junto e misturado. Todos que haviam, né, que tinham respeito e faziam se respeitar, podia ficar ali numa boa, era muito bem-vindo, todo mundo se sentia bem, se sentia em casa na Jump. Tanto que esses artistas que vinham de fora, né, expoentes nacionais aí, nomes nacionais, eles não queriam ir embora, né? Quantas vezes dava um trabalho danado para, sabe, colocar o artista para ir embora depois, no dia seguinte, né? Depois do show e tal. Não era tão fácil assim. Agora, eu quero ressaltar novamente aqui esse processo, né? Como é que você está falando? Como é que se deu esse embate com gay e hétero? Isso não existia na Jump. Muito pelo contrário. Ali era a casa de todos, né? Apenas a Jump abrigou quem era rejeitado por aí, né? Fez essa pessoa ter um respeito, porque ela foi recebida em plena República do Líbano, o metro quadrado mais caro de Goiânia, né? Ali ele era recebido. Se ele não era recebido em outro lugar, ali ele era. Ali tinha um drink chique e essa pessoa era recebida ali. E além disso, a localização, porque ele era do lado de um bar muito famoso de Goiânia também. E que era um vizinho maravilhoso, Marcelo Piquiras. Sempre foi um vizinho maravilhoso. Ele, os funcionários do restaurante, olha, maravilhosos. Eu só tenho a agradecer de estar ali. O muro que o diga. Tá? Encravado entre os 2 melhores hotéis de Goiânia, onde recebia todo mundo. Né? Inclusive tem um projeto parado, né? Um livro na visão do arquiteto e DJ Maurício Mota, DJ e também integrante da banda Hang the Superstars, que apareceu nessa época do rock. Então tem um livro na visão dele, né? Que é Entre 5 Estrelas, Jump Entre 5 Estrelas, que nós ainda vamos contar, vamos ainda poder mostrar para o público essa visão dele. É um livro de visão completamente de imagens. É pouco texto, mas imagem na visão de um roqueiro, arquiteto, DJ. E como você está falando aí, gay e hétero, né? Então, que lá na Jump não existia. Na minha cabeça já... Né? Eu, antes de vir para Goiânia, eu vim da Califórnia. E lá já não existia isso, né? Então, a Califórnia é um lugar que todo mundo vive bem, é simpático, bem tratado e tem isso em primeira mão. O respeito. É isso que tem lá de maior e na Jump tinha. Respeito. Então, agora a gente vai chegar... E na Jump... Só um momento. E na Jump tem uma coisa também, que a Jump conquistou um respeito nacional. E era um espelho. E você só sentia o poder desse espelho quando você ia para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Que em 2003 eu fui para São Paulo. Eu lembro que teve uma festa que foi... A Regina citou o Rogério Munhoz e o Rafael Pagotto, acredito. Juliano. E aí em 2003 eu fui para São Paulo e procurei a Nani People e tal, porque ela tinha falado, não, se você vier a São Paulo, me envie um e-mail e tal. A Nani People me apresentou as casas, falou, não, ela trabalha na Jump. O pessoal falava assim, na Jump? O pessoal não falava nem na Jump de Goiânia. As pessoas falavam assim, você trabalha na Jump com a Perri? Aí eu ficava, olha... Então, assim, era um respeito tão grande. A Jump, ela virou, assim, uma marca. É exatamente isso que a Regina fala. Não era gay, não era mais hétero, não era mais gay.
já tinha virado assim uma marca. Era pra todo mundo, abraçava todo mundo. E você sentia isso quando você ia em outra cidade, que você falava, sou de Goiânia. E às vezes as pessoas até falavam pra você assim, ah, você conhece a Jump? Como que não vai conhecer se a pessoa lá fora conhece, como que eu não ia conhecer? Estes processos andam juntos, né? Goiânia estava se tornando cosmopolita e o Jump, como eu já disse aqui, ele sofreu essa trajetória toda, vamos dizer, com Goiânia, né? Você crescer junto com uma capital, você vai pagar um preço também. Então, quanto mais sucesso nós fazíamos, problemas tínhamos. E como, né? Uma Rede Globo é cheia de problema, olha só nós, né? Mas nós éramos mesmo a Rede Globo do momento naquela época, né? Tinha gente que chegava na boate e falava assim, não me leva mal, não, mas eu vou te perguntar, o que é isso aqui? Né? Então ela parecia um ambiente literário, ela parecia um ambiente de teatro, ela também parecia uma boate, ela parecia um bar, mas aqui tem comida, né? Então o cardápio era completo também. Então esse processo de modernidade, né? O que aconteceu? Antes era assim, nós vamos lá em Goiânia, né? Então, nessa época da Jump, junto com Goiânia se tornando cosmopolita, veio a era Marconi, né? O Marconi abriu muitas portas para a cultura e para o artista, abriu o Palácio das Esmeraldas, isso é assim, nossa, tá recebendo artista no Palácio das Esmeraldas, né? Então, esse processo, né, essa história gay, esse processo já tinha sido estudado, ele já estava em voga, ele já estava sendo respeitado, estava se modernizando. E a Jump tinha o seu lugar de modernidade por causa desses dois aqui, ó, né? A música levava a modernidade da Jump. E Carla, em contato com eles, né, dava mais modernidade ainda com o site, tudo que tinha em primeira mão no Brasil e no eixo, porque as coisas só acontecem até hoje no Brasil, eixo Rio-São Paulo. Aconteceu eixo Rio-São Paulo, aconteceu no Brasil, né? Não fui eu que instituí isso, isso é uma coisa, é uma real que nós temos no país. E a Jump tinha lá, por causa dessa modernidade apresentada por eles, né? Lídia Rimen, também não posso deixar de citar aqui, contribuiu muitíssimo para isso, com Cestas Plur e DJs de nome nacional, né? Do DF, isso. Bastante, né? Então, tudo era muito caprichado, o flyer, o design, né? Era muito tinha moderno, cuidado, chamava atenção, né? Tinha um cuidado estético, tudo. Era muito bem planejado. Né? A drag era cheirosa, né? Não podia ser fedida a drag, viu? Né, Kitana? O Picumã cheiroso. Né? De jeito nenhum, tinha que ser o Bulgari ou o Guess, hein, Regina? O Bulgari tava ali. Se ela deixa chegar exato. A Regina só tirava o Bulgari e vem cá. Né? Pronto. Então era isso. Ressaltar, Cristina, que houve uma época que o DJ e a drag foi fundamental essa parceria, né? Eu tenho que ressaltar aqui, por exemplo, o Silver, várias e várias vezes ele chegava com o CD, falava pra mim, chegue em casa, ouve esse CD, eu quero você fazendo essas músicas. Havia uma pesquisa, né? Tell Me Who, I Got My Pride, várias músicas. Então, o Silver pode escrever um livro de música, com certeza. Desculpa, Silver sempre me dava os CDs fáceis, porque falava, eu quero você fazendo essas músicas. É uma coisa que eu tenho muita gratidão. E ele sabe eu era bonzinho, né, Kitana? Isso, todo mundo riu aqui. Um pouco grosso às vezes, né, Kitana? Canceriano. Muito sincero, ele é canceriano, ele é muito sincero, pronto, acabou, porém muito amoroso e fiel. Aliás, a fidelidade incrível. Nós temos uma história muito engraçada, que uma vez eu pedi pro Silver, né, falei assim, eu sempre falava a Silver, né, a Silver, a Mulis, eu só nunca falei o Regina, mas sempre é Regina. Opa! Então, para acabar de arrematar essa cronologia aí, né? Então, assim, vamos lá em Goiânia, né? E nesse aspecto cosmopolita e de crescimento, e o Jump crescendo junto com Goiânia, virou assim, você já foi lá em Goiânia? Vamos na Jump, vamos lá, né? E aí tinha essa história de voar barato, São Paulo, Goiânia. Então, assim, nós vamos em Goiânia e vamos na Jump. Ou se nós não vamos na Jump, nós vamos em Goiânia ou vice-versa, né? Então, foi junto, estava sempre em expoente nacional. Referência. Referência, exato.
Agora é a hora que eu vou colocar meu coração na linha e compartilhar um sentimento também. Ai, ai. Pois é, Kitana, eu perco o concurso de drag e fico muito revoltada, igual a senhora. Mas quem não ganha coroa vai lá e faz a dela, né? Então, Acho que eu e você temos isso em comum. Você fez a sua coroa, eu fiz a minha. Mas eu ganhei 2 vezes, tá? Só pra ressaltar. Uhul. Eu ainda chego lá, Kitana, ainda chego lá. Então, como que foi ser drag nessa época? Sempre foi maravilhoso, hein, Cristiano? Era maravilhoso. Não põe nessa culpa, não. O Miss Drag era muito bem organizado. O primeiro Miss Drag foi uma coisa incrível. O Cristiano é uma pessoa organizada, né? E tanto que ele tem várias funções, ator, professor, diretor, né? Enfim, amigo. E Sônia, né? Muito Sônia, sincera, muito querida. E muito perfeito. Havia uma seleção, tinha um papel timbrado, tinha seleção, tinha gente de fora, não era fácil. Quantas pessoas chegou a selecionar já no primeiro Miss Drag? Foi o maior? Como é que é, Cristiano? Parece que tinha tanta... Era muita gente, muita gente, as muita aberturas gente. Chegava a ter 13 candidatos, 14. Depois nós fomos colocando menos, porque a noite não acabava, né? Assim, vai mandar a próxima. Manda a próxima. Manda a próxima aí. E como que era esse processo? Vocês, Kitana e Cris, como que vocês cresceram? Como que foi ser drag em 1998? Como foi ser drag na Jump? Assim, eu na verdade, eu já sou ator desde menino, né? Já venho assim, desde criança. E aí, assim, era um processo meu de trabalho, realmente, assim. Eu nunca me vi... Eu sempre brinquei muito de fazer teatro, brinquei muito de fazer palco. E aí, quando eu cheguei na casa que a Regina abraçou as ideias, e aí aprendi muito com a Regina, aprendi muito com outros colegas ali dentro, porque ali a gente tinha uma troca, né? Acho que todos tinham. Eu tinha uma troca com o Silver, eu tinha uma troca com todas as pessoas que estavam envolvidas nos projetos diários. Então, assim, quando eu chego para fazer esse processo, na minha cabeça, eu já estava próximo, assim, a caminho da faculdade, estava em estudos, né? Então, assim, por isso eu tenho esse entendimento da dificuldade que foi esse processo, porque lá no início não era tão valorizado, né? Hoje a gente vê essa referência drag art hoje, com pessoas envolvidas, engajadas dentro de universidade, com mestrados, né? Trabalhando isso como arte, porque quando chegou aqui era uma conotação de transformismo apenas, né? E o transformismo lá atrás ele não era valorizado e respeitado quanto uma arte do ator, né? Então, assim, hoje eu vejo de uma outra forma, porque, é claro, com o passar do tempo, com todas essas questões, foram se transformando, né? As ideias foram mudando, as pessoas foram com novas criações. Eu lembro de eu brigar com a Kitana, eu falei assim, gente, chega de dublagem, agora tem que cantar. Né? Então, assim, vamos começar a cantar, desenvolver os dons artísticos, né? Aí a gente tinha aquela que era a Franli do Sapateado, uma que era bailarina, que dançava nas pontas, aí tinha a outra que começou a cantar, a outra já colocou a música, aí começou a inserir. Eu acho que esse é o grande barato, né? Assim, dessa mistura toda. Então, hoje eu vejo uma transformação em um papel artístico bem mais, com uma significância bem mais valorosa e bem mais respeitada. Saiu do caricato, né, Cris? Isso aí é mais ou menos isso, né? Saiu do caricato por uma coisa bem profissional, bem vista e fundamental na noite. A drag hoje, dentro de uma noite, seja em qualquer tipo de casa noturna, ela é fundamental, essencial. Antes da Kitana dar a resposta dela, eu queria ressaltar uma coisa que o Cris falou aqui. Chega de dublagem, então tem que ser que Kitana é a única drag de Goiânia que tem uma música original. Então, ótima, tá? É a única. Feita aqui, querida. Apoio do Silver e apoio da Regina, porque às vezes, 5, 6 horas da manhã, eu sentava ali junto com o Silver na cabine, aí nós conversávamos várias coisas, assim como conversava muito com o Cristiano, com a Regina. Então, assim, veio a ideia, né, de fazer a música e o Silver falou, faz que eu faça um remix, que eu faço as coisas. A Regina falou, eu dou as capas do CD, a gente lança e vamos embora. Foi um momento muito bacana, foi um momento assim, foi uma realização pra mim, né. Eu sempre comentava com o Cristiano que eu gostava de cantar, né, mas
é como ele falou, naquela época, a drag, ela era um produto só da boate ou do teatro. Só que quando estava no teatro, era o ator transformista. O nome drag não se usava. Quando eu comecei, eu não tinha condição, eu não sabia nada. Eu tinha visto drag em filmes ou no Silvio Santos, né? Então, assim, é como o Cristiano falou, peruca não se achava em Goiânia, cílios. As meninas usavam maquiagens trazidas de São Paulo. Eu usava maquiagem de 1,99, né? Então, assim, foi pra mim, 2 anos de transformação. Só queria ressaltar que eu ainda uso. Linda, se precisar, a gente usa linda, meu amor, não tem problema. Então, o que acontece? Eu comecei a participar do Miss Drag, eu participei uns 3 anos, porque o Cristiano falava assim, é uma maneira das pessoas te conhecer, é uma maneira de você ganhar experiência, ver como as meninas fazem os shows, ver como elas se preparam e tudo. Então, depois de 3 vezes que eu participei, 2 vezes eu participei naquela alegria, tal, não sei o quê, fui uma das últimas, não tem problema. Mas no ano que eu tava preparada, que eu falei, esse ano vai dar certo, esse ano vai rolar, eu fiz um busto belíssimo de vidrilho, inclusive o Silver ficou com esse busto, né, Silver? Que você amou tanto o busto que você pegou pra você. Menina, eu não sei o que aconteceu. Rolou um peso em mim, que na hora que eu tirei a capa pra fazer a revelação da roupa, menina, a roupa arrebentou, caiu do palco, quebrou tudo. Falei, vixe, tá pesado esse babado. Aí eu fiquei muitos anos sem fazer e comecei a construir minha coroa. Como que eu comecei a construir minha coroa? Eu chegava na Regina e falava, Regina, é o seguinte, eu não vou ficar mais participando de concurso, né? O pessoal já me conhece, eu tenho umas ideias, quero fazer umas festas, quero fazer uns shows. Todo show que eu fazia, eu dava um nome. Na Cama com Kitana, Kitilícios, em Kitana, era só uns nomes doidos. Polemiquite, e a Regina comprando as ideias, e aquilo foi dando certo. Ela me dava uma sexta-feira, me dava um sábado, me dava uma quarta-feira, eu fazia de tudo. E o Cristiano, tudo que é concurso que ele fazia, tudo que é evento, quarta estrela, amiga, eu vou participar para apoiar o evento, vamos. Então sempre teve aquele apoio, né? Por mais que às vezes a gente se chocava, mas o Cristiano, ele é muito... Então se você parar para escutar ele, sem chatice, se você pegar o que ele tá falando, ele só pega no pé do que ele sabe que tem talento e que tem futuro, entendeu? São coisas que eu agradeço muito. Olha só o que eu virei. Então, é isso, assim, eu particularmente também sou muito grato à Regina, muito grato à casa, né? Porque foram anos de trabalho dentro do Jump, assim, ali eu me fiz como Cristiano Mullins, que eu tinha acabado de sair de uma casa, né? E estava entrando na outra ali, é como sair de uma emissora e ir para outra. E eu estava saindo de uma emissora e chegando ali, Regina me recebeu. E ali foram anos de dedicação naquela casa e trabalhos noturnos, horário, uma disciplina, porque você tem o horário para chegar, tem o horário para se preparar, horário para ir para palco, tem um contato com o DJ, tem tudo programado já, estabelecido, né? E isso seja carnaval, você não vai viajar porque está inserido na programação. Então, assim, eu trabalhei muito na casa, aprendi muito, troquei muita experiência, e assim, é claro que isso é enriquecedor para um artista. Então, a gente não pode deixar de mencionar aqui e de falar nesse processo todo. Antes de mais nada, né? Eu já disse, a gente já falou, já evidenciamos aqui que a Jump era um lugar de todos, sem rótulo. E que, antes de mais nada, por que ela era sem rótulo? Por que ela era assim... pretty clear, transparente. O que é essa alma transparente? Da onde vem a alma transparente? Do artista. Só o artista tem a alma transparente. Você não vê que, às vezes, quando tinha comício político, né, essas campanhas políticas de rua, ia daqui, ia dali, não tinha mais jeito, aí o político falava assim, chama um artista para fazer um show, né? Porque, vamos ver, não tem mais jeito, chama um artista. Então, o Jump, antes de mais nada, ele era uma casa de artista, de cultura, né? As pessoas precisavam se exprimir de qualquer forma. Lugar de gente feliz. Né? E gente feliz. O artista traz a felicidade. Definitivamente, ele traz a felicidade, né? Ele tem humor, ele tem a alma diferente. E, nesse aspecto, nessa programação, nós não podemos deixar de lembrar de Alex Hayler.
Alex Heiler deixou a casa linda inúmeras vezes por puro carinho. Eu não achava nem essa pessoa para poder pagar. Era um custo para poder achar, para poder pagar o cachê ou o serviço dele. Deixou a casa inúmeras vezes maravilhosa, bonita, a programação em primeira mão, pessoas chaves da cidade. Ele falava, você precisa ligar para essa pessoa. Então, o Alex Heiler foi uma pessoa de extrema, suma importância na nossa vida, na vida de todos aqui. Ele entendeu, ele casou perfeitamente com a gente e sempre esteve junto. Sempre, sempre, sempre. Mencionaram. Muito paciente também, né? Alex Heiler era muito paciente para ouvir, para pesquisar. Se você tivesse, vamos fazer uma noite na China, pesquisava, ia atrás, transformava a boate numa China. China era você ali, né? China era a coisa mais linda do mundo. Era incrível. Então, mencionaram um pouco da dificuldade de fazer drag na época. E eu quero saber mais, como que era esse processo de trazer a peruca, o que vocês passavam para poder fazer uma maquiagem, para poder conseguir fazer uma produção, e como que era esse trabalho inteiro de construção da drag. Amor, eu sou da época que é da pasta base, que chama aquilo, gente, pra queimadura, que vem dentro da pasta d'água. Você tá querendo o quê? Não existia panqueque, não. Sou da época da pasta d'água, aquilo, a gente usava aquilo queimando o rosto. Sou da época da guache ainda, quando você queria fazer o make-up. Então, assim, tudo bem, foi uma dificuldade enorme, assim, a gente tinha que usar figurino de casa, roupa de casa. O ator também, aí em 80 para 90, levava roupa de casa. A gente pouco tinha lei, né, que resolvia nossas histórias. Hoje já tá mais abrangente, assim. Hoje já dá para usar R$1,99, viu, Kitana? Não é, menina? Passa um glitter, tá linda. Quando eu comecei, como eu tinha um corpo maravilhoso, então eu usava muita calcinha e sutiã e um cinto. E o cabelo era natural, então não precisava de peruca, né? Só a maquiagem que era engraçada, né? Passava um glitter azul assim, passava um lápis preto e achava que tava linda. Mas era o que tinha pra época, né? E uma das grandes dificuldades que eu senti quando eu apareci na cena, que foi 98, 99 por aí, tinha um grupo de teatro, né? Que a maioria dos atores, as boas drags, os bons transformistas, trabalhavam no teatro. Então, eles tinham acesso a peruca, a estilistas da época, né? Como o Heróis, né? Que fazia muita produção para as meninas também, para Tina Brasil, enfim. Então, para mim, eu tinha essa dificuldade. Eu não tinha dinheiro para fazer uma produção. Né, eu não tinha dinheiro para trocar meu cabelo, como as meninas sempre tinham várias perucas, tinham várias coisas. Só que a Kitana tinha um ponto-chave. Era muito simpática, era muito espontânea, muito doida no palco. Então isso fazia com que as pessoas gostavam de mim. Talentosa. E a pessoa mais importante dentro de Goiânia, ela olhava pra mim e falava, eu gosto dessa menina, bem. Essa menina, eu gosto dela. Aurina Lobesso, eu gosto dela, bem. Ela não tem medo, não. Menina, eu cheguei pro Silver uma vez, pedi pro Silver tocar uma música pra mim. Aí ele falou assim, eu vou tocar. Porque eu gosto dessa música, gosto da senhora. Mas nunca mais pede música pra DJ, que DJ não gosta. A senhora é grossa, né? A senhora é direta. Não, viu? Já que tá falando de DJ aqui, ó. Ô racinha, né, Kitana? Quando eles estão virados na pá, é melhor você nem olhar neles. Mas artista. Quando eu falei pro Silver isso, falei, a senhora é direta e a senhora é grossa, né? Ela sim. Falei, adorei. Aí ela, mulher, eu gostei porque a senhora foi a única que falou na minha cara. As outras tudo falam nas costas. Mas eu sempre respeitava isso no Silver. Ele é muito direto pra falar as coisas. Só que se você conhece o Silver, não toma isso no pessoal. Porque às vezes é um momento que você tá ali tocando, você não tem tempo, você fala as coisas do jeito que tem que falar e vamos embora. A locomotiva da Jump era rápida. Foi como o Cristiano falou. Você tinha que estar no ponto, você tinha que estar no timing. Eu era muito boa no meu show, na minha performance, nas minhas coisas. Mas quando eu ia fazer, por exemplo, o Miss Drag, eu não entendia isso. Dos pontos, dos detalhes. Você vence nos detalhes. Quando eu aprendi isso, aí que a coisa funciona, porque não é só o show.
A competição, ela tem uma coisa a mais. Então, por isso que é muito importante o plano, como executar a pesquisa. Então, tudo isso ajuda para que você faça um bom trabalho. E essas são coisas que nós todos aprendemos juntos, né? Aprendi com Silva, aprendi com Mullins, aprendi com a Tina, aprendi com a Alexia, né? Nós íamos aprendendo uns com os outros, nós nos educávamos. E como que... Eu acho que vocês já falaram, mas é bom retificar isso. Como que a Jump influenciou na carreira de vocês? Não somente a Kitana mencionou. Ali ela aprendeu a questão de hotelaria. O Cris talvez foi uma escola para atuação, para direção. Como que a Jump influenciou a carreira de vocês depois? Na minha vida, influencia até hoje. Totalmente, assim, totalmente influenciado o Jump, assim, até mesmo pela irreverência. Nunca fui ator de gostar de muita coisa, assim, pra me transformar de mulher, eu nunca gostei de brinco. Detesto a ideia de ter uma coisa balançando na minha cara. E, assim, não gosto muito de muita coisa, é um pedaço de pano e tá tudo certo pra mim, entendeu? Eu sustento aquilo onde eu vou. Então, vambora que é hora. Então, eu sustento isso, que eu aprendi a fazer isso, assim, né? Esse perfil que eu sempre exerci na casa, a Regina, né, a casa me deu régua e compasso para poder assumir palcos, né, quanto performance. Se você, uma piscação danada, olha aí que coisa mais linda, se você gente, se você enfrenta uma casa com 900 pessoas, 1000 pessoas, você não vai enfrentar um espaço urbano, você não vai enfrentar, né, uma sociedade, a rua. Quer dizer, isso te dá coragem para poder foi uma atitude, uma coragem. Série de outros trabalho. Então, assim, até hoje eu sou completamente influenciado, assim. Eu tenho uma saudade daquele palco, você não tem consciência. Eu ainda falei pra Regina aqui, falei, Regina, quanto tempo que eu não faço make-up, hein? Então, assim, estou aqui revivendo esse momento com muito orgulho e com muita saudade, assim. O que me dá muito prazer chama-se Jump. E reviver isso o tempo todo. E eu não me esqueço nunca, sempre quando eu tô num camarim. Tanto que eu tenho em casa, tenho esse privilégio de ter a boate se desfeito, e eu tenho o prazer de ter uma parte do camarim, do espelho, com as luzes na minha casa. Eu tenho lá guardado, onde diversos artistas se apresentaram, maquiaram, onde teve Nani People, Rogéria, todo mundo já olhou naquele espelho, passou espelho, um batom. hein? Uau. E eu tenho esse espelho na minha casa lá, guardado. É assim, uma fortuna, tá aí, viu? Quem sabe um dia vai pra leilão, quem sabe? Jump forever. Só uma parte. Então, Kitana, você quer falar mais um pouco sobre como a Jump influenciou a sua carreira, a sua vida? Com certeza, eu acho que você fez a pergunta correta. Como que influenciou a carreira e a vida? Quando eu pisei na Jump a primeira vez, com 15 anos, eu era um adolescente que sonhava em ser artista, em atuar, em cantar, em encantar plateias, entendeu? Então, quando eu passei na Jump, eu vi aquelas coisas coloridas, aquelas coisas na minha cabeça, né? As drags, a Pablini, a Tina Brasil, Dandara, elas estavam muito bonitas, coloridas, com plumas e tudo. Eu achei aquilo lindo. Eu tava passando de ônibus, eu pulei do ônibus, era o último ônibus pra mim chegar em casa. Morava ali no centro, lá perto do setor aeroporto. Aí eu desci e vim conversar com elas pra mim saber o que era aquilo. Aí a Tina Brasil, muito simpática. Não, Morena, aqui é um clube maravilhoso, não sei o que, você se jogar, aquele jeitinho dela. E eu resolvi entrar. Fiquei encantado, fiquei assustado e fiquei encantado. Aí depois eu voltei. E eu sabia que eu queria fazer aquilo, eu queria fazer a drag. Mas quem que ia me ajudar? Eu nunca tinha passado um batom na cabeça, eu tinha o cabelo grande. Mas eu não sabia fazer. Então a Jump foi um processo onde eu aprendi a ser drag. Eu me apaixonei e eu me descobri, essa é a arte que eu vou fazer. Então assim, trabalhando com a Regina, trabalhando com o Fernando, tendo contato com o público, com o pessoal do bar, com o Ney, o segurança, a gente aprendia muita coisa, entendeu? Como eu falei, questão de organização. Se você tem um projeto, a primeira coisa que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi com a Regina, escreve no caderno o que você quer na festa. Quem é o DJ na noite? Você quer o Lincoln? Você quer o Silver? A gente traz outro DJ.
Aí eu falava pra Regina, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o DJ. Não, a casa paga o DJ. Então a Regina, ela te ensinava o que você não sabia. E como você não... Se você não soubesse executar o seu plano, ela te ajudava. Depende do DJ, né? Não é assim também, não. Eu quero fazer um show assim, entendeu? Mas é verdade, é porque a gente tem que fazer uma história curta, porque é muita coisa, entendeu? Então, assim, pra resumir, a Regina sempre acreditou em mim. Eu dava uma ideia, ela pegava aquela ideia, vamos trabalhar essa ideia, vamos fazer. Uma época eu sumi da disco, eu fiquei sem ir na Jump uns 3 meses. E a Regina achou aquilo estranho, porque eu tava na Jump de quarta a domingo. Aí um dia ela falando comigo, falou assim, o que foi que você deu uma sumida? Aí eu falei pra ela, Regina, tem um pessoalzinho maldoso, que fica criticando a peruca, fica criticando a maquiagem, fica criticando isso. Nossa, era tanta briga por causa de peruca, gente, vocês têm noção. Vai lá no mural, escreve coisa da gente, entendeu? A Regina falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci e eu tomo isso pra minha vida. A Regina falou uma coisa pra mim, ninguém sempre vai falar de alguém. Se estão falando de você, é porque tá incomodando. Você tem show aqui, as pessoas gritam quando a gente chama seu nome, quando você faz o seu show, qualquer coisa que você faz, as pessoas estão te apoiando. Agora, se você toma isso e fica chateado e fica na sua casa e não quer mais vir aqui, você tá dando para essas pessoas o que elas querem, que é você, uma ameaça talentosa, saindo do caminho delas. Eu nunca esqueci disso. Então, a Regina e a Jump é uma escola para a vida. Para você se amar, para você correr atrás. Hoje você tá feia. Hoje você entra num concurso de Miss Drag com 16 drags e fica em 16º. Mas em 2007 você ganha, em 2009 você ganha de novo. E por aí vai, você vira referência para as irmãs que estão aí começando. Entendeu? Então isso é o que a Jump ensinou para mim. Eu me transformei em quem eu sempre quis ser, desde pequenininho. Eu me transformei em quem eu sempre quis ser. E eu fiz de tudo, cantei, até limpar aquela boate já limpei. Então eu fiz de tudo lá dentro, já servi de segurança, já fiz, foi de tudo. Entendeu? Comigo ninguém pitimba não, né não, Regina? Esse povo pitimbado, né, velho? Que a pitimbação incrível. A Regina, deixa essa pitimbação pra lá, essa pitimbação, entendeu? Então a Regina e a Jump é uma influência assim... Não só pra mim, pro Cristiano, mas pro Silver, pro Lincoln também, entendeu? Eu com certeza eles... É uma influência, entendeu? É uma influência, não tem como dizer que não. Quando eu fui pra São Paulo mesmo, eu fiz show em todas as casas. Por quê? Por causa da Jump. Por ter conhecido a Nani dentro da Jump. Que quando eu cheguei na Túnel, ela me pegou pelo braço, me apresentou pro Cláudio Túnel e falou, olha, artista maravilhosa de Goiânia, eu quero que você inclui ela no meu domingo aqui na Túnel. Isso é o que a Jump fez pela gente, entendeu? E eu sou muito grato, eternamente. Por isso que qualquer coisa que a Regina chama pra me fazer, eu tô ali, gata. Tô mesmo. Tem coisas que só a Jump fazia por você. Bate, não é incrível? Antes de fazer uma pausa, eu vou deixar... Vai virar um filme. Eu vou deixar a minha homenagem pras drags. Vai ter outra pausa, Kitana, peraí. Eu vou deixar minha homenagem pras drags, que são 2 drags, assim... não vou dizer mais velhas. Elas são mais experientes. E a gente vê que são 2 estilos completamente diferentes. Uma mais clean, a outra mais cheia de brilho. E assim, se não fosse essa cultura drag do passado, eu provavelmente não existiria como drag, porque não teria aberto outros espaços em Goiânia pra gente poder continuar. Então eu deixo a minha homenagem à caminhada de vocês, porque a drag sempre bate mais no meu coração. Eu sempre fico até emocionado de ouvir as histórias e de estar com vocês, porque sem vocês eu não existiria.